Galera, agora é hora de máxima atenção. Vamos embarcar juntos numa viagem no tempo para entender um dos temas mais quentes do Enem. A Revolução Russa prepara o coração. Porque essa história é cheia de reviravoltas, personagens marcantes e lições que podem te garantir pontos preciosos na prova de história. Imagine só, estamos no início do século XX, em uma Rússia imensa, gelada e cheia de contrastes. De um lado, palácios dourados, bailes luxuosos e a nobreza vivendo como se o tempo tivesse parado. Do outro, milhões de camponeses e operários enfrentando jornadas exaustivas, fome constante e um frio de rachar. Enquanto a Inglaterra e a Alemanha já surfavam na onda da industrialização, a Rússia ainda parecia presa ao passado, com a maioria das terras concentradas nas mãos de poucos nobres e o povo tentando sobreviver com quase nada. No centro desse cenário está o Czar Nicolas II, um governante que parecia não ouvir o clamor das ruas. Ele controlava tudo. A imprensa era censurada. A justiça servia aos interesses dos poderosos e a polícia política, chamada de Okrana, vigiava cada passo de quem ousasse criticar o regime. Liberdade? Só no sonho do povo, que já estava de saco cheio de tanta opressão. Mas a situação, que já era ruim, ficou insustentável quando a Rússia entrou de cabeça na Primeira Guerra Mundial. Os soldados, mal equipados e desmotivados, eram enviados para o fronte quase como carne para o canhão. As derrotas se acumulavam, a economia afundava, e nas cidades, filas para comprar pão se tornavam cada vez maiores. O povo, antes resignado, agora começava a se perguntar: até quando? É nesse clima de tensão e desespero que surgem dois grupos prontos para mudar o rumo da história. De um lado, os bolcheviques, liderados por um homem de ideias afiadas e olhar determinado, Vladimir Lenin. Eles defendiam uma revolução radical, com o poder nas mãos dos trabalhadores e o fim imediato do czarismo. Do outro, os mencheviques, que sonhavam com mudanças mais graduais e pacíficas, acreditando que era possível transformar a Rússia sem tanto sangue derramado. As ruas de Petrogrado, a atual São Petersburgo, começaram a ferver. Manifestações, greves e protestos se espalhavam como fogo em palha seca. O povo gritava por pão, paz e terra. Era o início de uma tempestade que mudaria não só a Rússia, mas o mundo inteiro. O clima era de tensão máxima. A Rússia do início do século XX era um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir. O povo vivia na miséria, enquanto a nobreza e o Czar Nicolau II desfrutavam de luxos inimagináveis. As ruas de São Petersburgo estavam cheias de sussurros, olhares desconfiados e uma sensação de que algo grande estava para acontecer. Foi nesse cenário que, em 1905, aconteceu o famoso Domingo Sangrento. Era um dia gelado de janeiro. Milhares de trabalhadores, acompanhados por suas famílias, marcharam pacificamente até o Palácio de Inverno, carregando ícones religiosos e cartazes, pedindo melhores condições de vida. Eles acreditavam que o czar era como um pai do povo e que, se soubesse de seu sofrimento, os ajudaria. Mas ao invés de compaixão, encontraram as balas da guarda imperial. O chão ficou manchado de sangue e o grito de desespero ecoou pelas ruas. O massacre abalou profundamente a confiança do povo no czar e acendeu uma chama de revolta que não se apagaria tão cedo. A pressão sobre o governo aumentou tanto que Nicolau II, tentando acalmar os ânimos, anunciou a criação de uma constituição e de um parlamento, a Duma. Mas era só fachada. Na prática, ele continuava mandando em tudo, e as mudanças reais não chegavam para quem mais precisava. O descontentamento só crescia, alimentado por greves manifestações e a dura repressão policial. A situação ficou insustentável durante a Primeira Guerra Mundial. Soldados russos morriam aos milhares nas trincheiras. Faltava comida nas cidades, e o governo parecia cada vez mais distante da realidade do povo. O barril de pólvora finalmente explodiu em
1917, em fevereiro, multidões tomaram as ruas de Petrogrado, exigindo pão, paz e liberdade. O exército, cansado e desmoralizado, se recusou a reprimir os manifestantes. O czar Nicolau II foi forçado a abdicar, pondo fim a séculos de domínio dos Romanov. Um governo provisório assumiu o poder, prometendo reformas, mas sem coragem para tirar a Rússia da guerra ou resolver os problemas mais urgentes. A esperança, porém, durou pouco. Em outubro, os bolcheviques, liderados por Lenin e apoiados por operários, soldados e camponeses, organizaram um levante audacioso. Em uma noite decisiva, tomaram pontos estratégicos da cidade e invadiram o Palácio de Inverno. O governo provisório caiu quase sem resistência e o poder passou para as mãos dos revolucionários. Era o início de uma nova era. Os bolcheviques não perderam tempo. Nacionalizaram bancos e indústrias. Dividiram as terras entre os camponeses e prometeram construir uma sociedade mais justa. Mas não pensem que foi fácil. Logo depois, o país mergulhou numa guerra civil brutal entre o Exército Vermelho, dos bolcheviques, e o Exército Branco, formado por nobres burgueses e estrangeiros que queriam restaurar o antigo regime. Foram anos de fome, violência e incerteza. No fim, os bolcheviques venceram e consolidaram o poder. Para tentar salvar a economia devastada, Lenin lançou a nova política econômica, a Núcleo de Educação Permanente, permitindo um pouco de iniciativa privada e entrada de capital estrangeiro. As feiras voltaram a funcionar, pequenos comércios reabriram e a produção agrícola começou a se recuperar. Era uma trégua estratégica, mas fundamental para a sobrevivência do novo regime. Em 1922, nascia oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, menos a famosa URSS, um gigante que prometia igualdade, mas que logo enfrentaria desafios internos e externos. Após a morte de Lenin, o país mergulhou numa disputa feroz pelo poder. De um lado, Trotsky, brilhante estrategista militar e defensor da Revolução Internacional. Do outro, Stalin, homem de poucas palavras e muitos planos. Com manobras políticas, alianças e muita astúcia, Stalin venceu a disputa e assumiu o comando. Sob seu governo, a União Soviética se transformou em uma potência mundial, mas também viveu sob uma das ditaduras mais violentas da história, marcada por perseguições, expurgos e milhões de mortes. E aí, curtiram esse resumão cheio de reviravoltas? Lembrem-se, a Revolução Russa é um daqueles temas que sempre aparece no Enem. Então revisem bem. Continuem estudando com a gente e bora garantir aquela nota top. Lembrem-se de curtir e se inscrever no canal e até a próxima, pessoal!